Módulo 3. Comércio. Programa 5. As contas da empresa. Coloração, pé e mão, depilação, corte de cabelo. Se uma cliente quer cortar os cabelos e colorir, fazer pé e mão e ainda se depilar, tem que gastar alguns reais. Agora repara quantos funcionários, quanto material de trabalho, quanta despesa. Isso sem falar no aluguel, no gás, na luz, no telefone, nos impostos. Pois é, se você está achando que eu vim neste salão para dar uma geral no visual, está muito enganado. O que eu quero descobrir é como se faz para controlar as contas de um negócio como este. O dia a dia de uma pequena empresa é muito agitado e normalmente demanda muito do empreendedor, do sócio. E com isso ele fica muito envolvido com coisas como vender, conseguir novos clientes, fazer a empresa crescer. E pode haver o risco dele descuidar as contas, as despesas da empresa. Isso é muito perigoso, porque normalmente quando você não controla as despesas, seja em casa, seja numa empresa, você acaba gastando mais do que deve. E quais são as consequências disso? Causar um problema financeiro, um problema de caixa, porque a empresa gastou mais do que podia e houve uma desorganização financeira, que depois acaba virando uma bola de neve de problemas financeiros. No segundo caso, não é tão sério, mas o que pode acontecer é que o sócio acabe lucrando menos do que ele merece. Então, ele trabalha demais, só que a empresa gasta mais do que deve e com isso a margem de lucro dele fica reduzida. Então, ele se prejudica também nessa situação. E, finalmente, um outro risco muito sério é que esse excesso de despesas tem que ser incluído no preço de venda. E, com isso, o preço da empresa pode ficar muito alto. É porque ela não está trabalhando de maneira eficiente, está gastando muito. E com isso ela acaba perdendo o mercado porque tem um preço muito alto. Só de olhar o movimento no salão, a gente consegue perceber que a todo instante tem uma cliente no caixa pagando algum tipo de serviço. Ou seja, dinheiro entrando em caixa. Mas também dá para perceber que vocês têm muitas despesas. Que despesas são essas? Quando se fala em uma empresa de beleza, o segmento é uma coisa totalmente diferenciada, porque nós vendemos sonhos, então sonhos envolvem um monte de estratégias. Hoje, a empresa, além dos gastos que são os fixos, variáveis, nós temos os fornecedores, temos a estrutura que é montada em cima desses gastos. Hoje, para se atender uma cliente, você envolve desde manobrista, desde cabeleireiros, auxiliares, recepção, copeira, esteticistas, e cada um é um segmento, e cada um gera um tipo de gasto, porque são setores diferenciados, são salários diferentes. E como é que vocês conseguem controlar tudo isso? Tem o controle diário, ele envolve custos variáveis, às vezes um lanche, café, um produto de emergência que ficou faltando e um controle mensal. Então você negocia com os fornecedores em cima de um período do mês e o seu fluxo não é tanto, os seus gastos não são tantos e você trabalha datas em cima com eles, para não casar com os salários, com as comissões dos funcionários. Você deve ter um estoque bastante variado. Como é feito o controle desse estoque? Se eu te perguntar agora, por exemplo, tudo que tem no estoque, você sabe me responder? Sei. Então hoje é desnecessário você fazer um estoque grande porque é dinheiro parado. E muitas vezes você pode acalhar de comprar uma mercadoria, não sei, aquela e naquele mês não sair e o dinheiro não se movimentar. Então a gente não corre esse risco. A gente faz um estoque para 15 dias. Em cima desse estoque, você trabalha, o que vai sair, você faz uma média e vai dando baixo naquilo que vai saindo e entrando na empresa. E como é organizado o pagamento dos fornecedores? Quem tem autorização para fazer esses e outros tipos de pagamentos? Na verdade, tudo que é saída da empresa, nós autorizamos. Os donos. Por quê? Porque você precisa direcionar as coisas, não pode ser aleatório, senão fica uma coisa meio fora de controle. Então, à medida que vai sendo comprado os produtos, é passado para a supervisora, ele entra, ela me fala o que precisa, ela passa uma relação para mim, ela falou o que está faltando, eu dou autorização para ela comprar.
passo a data que precisa ser agendado aquele pagamento e anexo aquilo no meu movimento. E vocês têm em caixa algum dinheiro para pequenas despesas como água, café, refrigerantes, por exemplo? Quando eu falei que nós tínhamos um controle diário, dentro desse controle tem um percentual que envolve para despesas, um custo para despesas. E o que é que vocês fazem com todo esse controle? Serve para comparar um mês com outro? Para que serve? Ele serve para te dar parâmetro de mercado, para saber como você está se colocando no mercado. Porque você não pode trabalhar com negativo, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. Então nós fazemos um trabalho mês a mês, de quanto foi um mês pelo outro, e ano a ano, de um ano para o ano anterior. Aí você faz um parâmetro. No final do mês, a empresa tem um conjunto de contas pagas, notas fiscais emitidas para os clientes, uma série de documentos. Ela precisa organizar todos esses documentos num relatório que se costuma chamar relatório mensal consolidado, onde ela vai somar quanto se gastou com energia, quanto se gastou com aluguel, quanto se gastou com material de escritório, tributos recolhidos, salários e cada conta, cada grupo de contas da empresa. E esse relatório permite aos sócios da empresa, aos gestores, ver quanto a empresa está gastando com cada item daquela planilha. Esse relatório mensal consolidado deve ser enviado ao contador para que ele prepare os demonstrativos financeiros junto com todos os recibos e documentos que geraram aquele relatório. Bom, ficou claro como o controle de gastos em uma empresa é fundamental, seja ela um salão de beleza como este ou uma lanchonete. E como eu terminei antes do previsto a minha entrevista, eu vou aproveitar e fazer as unhas e as sobrancelhas. Vamos lá, Cida e Renata? Então, eu fico por aqui. Tchau, tchau! As empresas são obrigadas, por lei, a manter o registro de suas atividades. As empresas são obrigadas a manter, por exemplo, o livro diário, onde são registradas todas as modificações no patrimônio da empresa. Elas também são obrigadas a ter o livro Razão, onde são registradas todas as modificações nas contas da empresa. As pequenas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a lei do Simples Nacional, tem algumas facilidades com relação a esses registros, à escrituração contábil. Elas, por exemplo, são obrigadas a ter o livro Caixa, que é um livro que registra as operações financeiras da empresa, e também o livro Registro de Inventário, que registra todas as modificações nos estoques da empresa. Telecurso Técnico, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.